dia, sorrindo para a vida. Hoje, sexta-feira, 24 de abril, unidos pela fé, todos pela evangelização. A gente começa aqui o nosso programa que reúne a família Canção Nova em frente à telinha, muitos nos ouvindo pela Rede Canção Nova de rádio. Deus abençoe você também, que tem a oportunidade de acompanhar pelo celular, pelos aplicativos, ou então em nossa reprise, às 23 horas pela TV Canção Nova. Nós estamos juntos aqui para meditar a palavra de Deus, para partilhar entre irmãos, para ouvir o seu testemunho, que é tão importante para nós. Nós, desde manhãzinha, já vamos colocando a nossa confiança no Senhor, colocando nele a nossa esperança. Um novo dia que nasce, com esse sol lindo aqui atrás de mim, já nos dá uma esperança de um dia de muitas bênçãos para nós. Para nós aqui, para você em casa, para sua família. E em boa companhia, Márcio Mendes está aqui com a gente. Bom dia, Márcio. Bom dia para todos nós, que Deus nos abençoe. Trago já para cada um de nós a palavra de Deus, né? É importante nós rezarmos com ela, porque quando nós oramos com a palavra de Deus, o próprio Cristo ora em nós. O Santo Espírito de Deus ora em nós. A palavra está em primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7 ao 12. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7 ao 12. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha agora ao programa Sorrindo para a Vida, ao sistema Canção Nova de comunicação. Esse meio de comunicação, esse canal, existe 24 horas por dia para levar o Evangelho. Somos cristãos, a Canção Nova é Igreja Católica Apostólica Romana, mas com seus braços e coração aberto para acolher com amor tantos irmãos, inclusive de outras denominações, que acompanham todos os dias, porque em Cristo Jesus nós somos um. Não é? Muitos irmãos evangélicos que acompanham a Canção Nova, inclusive muitos deles sócios evangelizadores. Então nós queremos agradecer a Deus que por meio da sua palavra vai de verdade nos tornando um só corpo, um só espírito. Então que bom que você ora conosco nesta manhã, que bom que podemos juntos elevar o nosso coração a Deus. Márcia, esse sol nasceu para você. Olha que dia lindo que Deus tá bonito, né? Não tá? Tá lindo. Aqui em Cachoeira, Paulista. Não sei se na sua terra tá aí esse sol, né? Mas é certo que o Senhor preparou esse dia lindo para você. E olha só quem Ele trouxe para animar o seu coração. O Cassiano Meirelles. Bom dia. Gostei. Entrada triunfal, né? Já para recordar o nosso querido Sapo, né? Pois tá com uma saudade. Ai, falamos até junto, né? Que saudade do Sapo. Tenho certeza que ele tá acompanhando a gente. Então aqui, ó, meu grande abraço para você, Sapão. Estamos fazendo aqui a sua vez, mas não como você, né? Claro. Então, bom dia para você, família Canção Nova. E eu tenho certeza e eu estou dizendo a você que hoje vai ser o melhor dia da sua vida, tá bom? Na presença de Deus. Então, um grande abraço. Deus te abençoe muito. Amém. Amém, Cassiano. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser de Deus. Todo dia a gente precisa fazer uma escolha. A cada dia nós temos dois caminhos a seguir. O caminho da bênção ou da maldição, da vida ou da morte. Então, escolhe, pois, a vida e será feliz tu e toda a sua casa. Amém. Eu escolho Deus. Promessa de Deus, está na Amém. palavra, né? Creia e será salvo tu e tua família. Bom dia, Val. Bom dia, Paula. Deus abençoe você com a graça de Deus, na graça de Deus, né? A gente precisa estar firme. Bom dia, Cassiano, bem-vindo. Deus abençoe você. Bom dia para todos que rezam com a gente nesta hora. Que coisa boa te receber aqui em casa, mas você na sua casa também, não é? Deus abençoe. Você que está no trabalho, porque eu sei que muitas pessoas retomaram o trabalho, muitos trabalhando em casa, né? Estão em home office, estão aí nas suas atividades. Que a graça do Senhor alcance a sua vida. É sexta-feira, que o Senhor hoje possa renovar as suas forças, o seu ânimo, a sua disposição,
retirando de nós as pequenas e as grandes irritações, né? Tem coisa que vai deixando a gente mais ranzinza, mas que o Senhor venha retirando tudo isso de nós e venha nos dando a graça de viver a proposta desse programa, que é sorrir para a vida, tá bom? Desejo isso a você. Quero te convidar a participar, vamos lá? Já conto com a sua presença aqui juntinho conosco. O e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail. Twitter e Instagram, @sorrindopravida, @sorrindopravida. Deixe lá o seu recado, seu pedido de oração, seu testemunho, aquilo que Deus já está realizando na sua vida, partilhe com a gente, porque nós estamos aqui para dar graças a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer aquele que cuida de nós. Já começo com um testemunho de um livro do Monsenhor Jonas Abib, porque a gente fala tanto. Beijo para o senhor, Monsenhor Jonas, sua bênção. É do livro Sim, Sim, Não, Não. E a Ivani, ela disse que fez uma experiência maravilhosa com este livro. Eu trago para vocês o testemunho dela. Ela diz assim: bom dia, povo de Deus. Sou Ivani, de São Bernardo do Campo. Tenho 2 filhos. Sou casada há 20 anos. Durante 17 anos consecutivos, rezei para Deus transformar o meu esposo, pois percebi que logo após o casamento, algo o incomodava. Dei o meu melhor, mas nada adiantou. Sendo assim, fui reclamar com Deus. A resposta veio rápido. Fiquei gestante do 2º filho aos 40 anos. Muita luta naquele momento começava. Meu esposo nos rejeitou. Até o final da gestação e até 8 meses após o nascimento do meu filho, tive um parto prematuro, ela vai dizendo. E na sequência, meu esposo foi ficando depressivo e o sofrimento só aumentava. Em meio a tanto dissabor, uma pessoa muito próxima a mim, na intenção de ajudar, disse que havia feito um tratamento à distância para ele, mas que o melhor é que fosse presencial. Eu sempre fui católica, Val, mas tenho uma catequese muito fraca. Eu não sabia que era tão sério mexer com essas coisas de tratamento e tudo mais. Na minha intenção que estava tudo certo. Falei com ele e fomos então fazer este tratamento presencial. Tenho o costume de assistir o Sorrindo para a Vida. Ouvi falar da medalha das 2 cruzes, resolvi também comprar a medalha para cada um de nós. E junto com a medalha eu pedi 2 livros, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar, e achei interessante o título Sim, Sim, Não, Não. Não conhecia esse livro, mas eu comprei também, mesmo sem saber o conteúdo. E ela diz assim: meus amados, a minha compra chegou no sábado de Aleluia e foi realmente um resgate da minha família. O Sim, Sim, Não, Não já me chamou logo a atenção e comecei a ler naquele mesmo dia este livro. E fui percebendo que a libertação que eu buscava fora, no tal tratamento, estava dentro. E eu precisava de libertação, e toda a minha família precisava de libertação. Val, o Monsenhor Jonas salvou a minha família através desse livro. Quanta coisa errada estávamos fazendo. Eu estou em oração constante. Não vejo a hora de poder correr para a igreja e me confessar conforme manda o Monsenhor neste livro. Em um breve momento, um período curto, Deus foi renovando. E aquilo que durou mais de 20 anos de escravidão, Deus foi transformando todas essas realidades. Então eu percebo agora esta transformação. Agradeço a todos vocês. Meus sinceros agradecimentos pelo programa, pelas palestras, pelos conselhos. A Canção Nova foi um instrumento de salvação de Deus à minha vida. Muito obrigada a todos vocês da Canção Nova. E aí o testemunho lindo da Ivani, de São Bernardo do Campo. Ivani, muito obrigada, viu, pelo teu testemunho. E que experiência maravilhosa que ela fez, não é? Esse livro, Sim, Sim, Não, Não, é um livro que todo cristão deveria ter. Seja você católico, seja você de alguma denominação evangélica, nós precisamos ter esse conhecimento sempre em nossas mãos, gente, para nós entendermos por que não nos envolvermos com falsas doutrinas. Por que a Sagrada Escritura ela é tão direta em dizer que nós não devemos nos envolver com certas coisas? Deus não está pensando nele, Deus pensa em nós. Deus sabe aquilo que
vai fazer mal para nós e quer nos livrar. E quando a palavra de Deus vem nos instruir, e esse livro é todo ele a partir da Sagrada Escritura e dos ensinamentos da palavra de Deus para nós, quando a Sagrada Escritura nos orienta, ela nos orienta para a nossa libertação, não é para a nossa acusação. Às vezes a pessoa fica pensando assim, se eu ficar sabendo de certas coisas, minha consciência vai ficar pesada, eu vou ficar triste. Não, meu querido, é o contrário. Ao tomar conhecimento, você vai saber o que fazer para se livrar, para recomeçar, para retomar a sua vida, para reconquistar aquela alegria perdida, para recuperar a paz que se foi, para livrar-se do mal, daquelas tentações que nos oprimem nos pensamentos, nos sentimentos. E às vezes até fisicamente a gente percebe que a nossa vida, depois de certos envolvimentos, ela foi definhando. Mas Deus tem o poder de nos restaurar. Esse livro ele é composto de breves e diretos ensinamentos, mas também de orações poderosíssimas de libertação. É impossível você ler esse livro sem imediatamente ir entrando em comunhão com Deus e se livrando do pecado e entrando num arrependimento profundo, aquele arrependimento que lava a alma da gente, e você renunciando ao mal, não é? Renunciando ao mal e abrindo-se a uma vida nova. Será que não é um momento para você fazer esse recomeço? Então eu indico aí para você, reforço a indicação, né? Porque quem fez a indicação foi ela. Foi sim. Reforço a indicação, o livro Sim, Sim, Não, Não, do nosso querido Padre Jonas Abib. Ai, ótima indicação, Márcio. Tá aí, o pessoal mostrou na tela para quem está pelo rádio. É só acessar loja.cançãonova.com. Mas eu aproveito que ela indicou um livro que ela leu e eu já li, que é o livro do Márcio, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Né? Tá aqui, pequenas mudanças que livrarão sua família de grandes perigos. Quero agradecer a Deus, Márcio, Val e Cassiano, pelo presente de... Opa, perdão, quase caiu o livro aqui. O presente de Deus, que Deus nos deu, que é o celeiro da Canção Nova, os escritos, os materiais de evangelização, especialmente os livros, nos ajudam tanto. Lá em casa está cada um com um livro nessa época, né? É muito bom, né? Quando a gente tem um tempinho maior, né? Ocupar o nosso tempo com coisas boas, né? Mesmo quem está trabalhando, chega um momento que você pode escolher o que fazer. Vai assistir um programa, vai assistir um filme, por que não pegar um bom livro que vai fazer o que o Márcio aí nos disse, né? Trazer a paz de volta para o nosso coração, organizar os nossos sentimentos, né? Esse livro do Márcio é uma ajuda concreta tanto para os esposos como para as esposas, né? Então, uma maneira de salvar o seu lar. Você pode, com confiança, pegar esse livro. Eu tenho certeza que você vai engolir rapidinho e vai te ajudar muito aí na criação dos filhos e ajudar muito no relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. Val, é só acessar loja.cançãonova.com, acesse. Você tem a oportunidade de aprofundar temas específicos. Pensa num tema, nossa, eu queria saber sobre este tema. Vá lá no site loja.cançãonova.com, com certeza tem algum livro, alguma literatura que vai... A literatura segura, porque é importante dizer, né? Uma literatura segura que vai lhe orientar a respeito desse tema, deste assunto que você precisa aprofundar. Loja.cançãonova.com. Este foi só o primeiro testemunho. Quem sabe hoje eu leio o teu? Partilhe com a gente, só repetindo, sorrindo pra vida, @cançãonova.com, sorrindo pra vida, @cançãonova.com, Twitter e Instagram, @sorrindo pra vida. Várias intenções de oração chegaram e desde agora já quero colocar você que já enviou o seu pedido de oração, mas você que reza com a gente. O seu pedido, a sua intenção, o seu clamor está aqui já no coração de Deus. Posso mandar um beijo para uma pessoa muito especial? Olha, Márcio, uma querida, a Maria Júlia, de São João Batista, Santa Catarina, assiste o Sorrindo pra Vida todos os dias, está fazendo aniversário hoje. E a gente está mandando aquele abraço para você, viu, Maria Júlia? Uma criança muito especial, não só para a família dela, mas para os amigos.
Maria Júlia, beijinho aqui da Paula, do Márcio, da Val e do Cassiano, tá bom? Não só para Maria Júlia, mas para todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Você é aniversariante? Vamos agradecer a Deus pela sua vida, presente de Deus esse dia de hoje. Hoje a gente começa com o Cassiano aqui, que vai preparar o nosso coração para essa palavra de Deus, para o melhor, para a novidade que Ele tem para nós nesse dia. Vamos juntos. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça, peça e vai. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, chuva de graça neste lugar, derrama. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus está em primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7 ao 12. A palavra de Deus que nós vamos tomar em mãos hoje. Nós vamos ler juntos, com a qual nós vamos orar e pedir que por meio dela, Deus fale conosco. Mas mais do que isso, que Deus nos comunique o seu Espírito Santo. Porque cada contato que a gente tem com a palavra de Deus precisa ser uma efusão do Espírito Santo na vida da gente. Assim como muitas vezes, independe do lugar que você toque numa panela quente, ela vai passar calor para você. Às vezes você toca ali na borda, às vezes você toca no fundo, de um lado da panela, do outro. Em qualquer lugar que você toque tem calor para poder passar para você. Assim é a palavra de Deus. Não importa se é o Primeiro Testamento ou o Segundo Testamento, não importa se é um versículo, se é um trecho, ao tocar a palavra de Deus, um calor de vida que existe nela, mas não para nos queimar, mas para nos reviver, precisa entrar no nosso coração. Então, que o Espírito Santo seja dado a você por meio desta palavra. 1 João, capítulo 4, versículos do 7 ao 12, diz assim a palavra de Deus. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, por quê? Porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo
para que tenhamos a vida por meio dele. E nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros. Mais uma vez eu pergunto por quê? Porque o amor vem de Deus. O amor entre pais e filhos vem de Deus. O amor entre esposo e esposa, o amor vem de Deus. O amor sincero, verdadeiro entre amigos, o amor vem de Deus. Onde duas pessoas estão juntas porque são amigas em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, se amam em Deus nosso Senhor, porque o seu coração tem comunhão, tem harmonia pelos valores, pelos princípios que a própria palavra de Deus vai colocando em nós. Tem amizade que nasce de Deus, né, gente? E se sustenta por Deus. Quando duas pessoas assim estão juntas, existe verdadeiro amor entre elas, Deus ali está, porque o amor vem de Deus. O amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Todas as vezes que eu me venço para amar, porque amar nem sempre é fácil. É bonito falar de amor, mas amar às vezes custa e custa muito. Mas todas as vezes que eu opto por amar, esse amor que eu vivo às vezes sangrando, esse amor que eu vivo às vezes debaixo de sofrimento, debaixo de muitas renúncias, esse amor que muitas vezes me cobra quase que o sacrifício da minha vida, porque eu deixo de viver o que eu quero, para viver o que eu preciso viver. Às vezes eu deixo de viver uma vida para mim, para eu viver uma vida para um filho, para a esposa, para um pai, para uma mãe. E isso não é feito sem sacrifício não, viu, gente? Mas olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que ama, nasce de Deus. Nasceu e nasce de Deus. O amor faz brotar em nós uma vida que sem Ele não existiria. Por isso que uma pessoa que ama de verdade parece sempre jovem. Pode olhar que o que rejuvenesce as pessoas não é botox, não é maquiagem, não são os inúmeros tratamentos, não é peeling, não é um corte de cabelo. Isso tudo impacta no aspecto. Mas a verdadeira juventude vem do coração. E olha, transborda pela pele. Transpira pelos poros a verdadeira juventude. E quem é que se renova de dia para dia? É a pessoa que tem amor no seu coração. Quem ama nunca envelhece. Por que você acha que avós e crianças se dão tão bem? E às vezes você olha ali e você não sabe quem que é mais criança. Se é o avô, se é a avó, se é o menino ou se é a menina. Porque o amor, olha, não deixa a pessoa envelhecer. Quem ama nunca envelhece. Quem ama conhece a Deus. Uma pessoa que ama de verdade, é impossível que ela morra ateia. É impossível. Às vezes pode até ter dificuldade de aceitar uma religião,
ainda que seja, né, até por falta de conhecimento, ainda que seja até o próprio cristianismo, mas até a pessoa não morre. Porque uma pessoa que ama, o amor vai levando essa pessoa ao conhecimento de Deus. Então, se nós queremos fazer que uma pessoa conheça a Deus, e a pessoa tenha uma experiência boa com uma religião verdadeira, com a fé cristã, nós precisamos ajudar essa pessoa a amar. E a gente ajuda uma pessoa a amar amando-a. Não tem outro jeito de ensinar alguém a amar, senão amando. Se você amar os seus filhos crescerão sabendo amar. Se você amar a sua esposa, se você amar o seu marido, seus filhos terão para onde olhar e aprender a amar. Mas se você também cria uma pessoa no desamor, essa pessoa não saberá amar. Então, como é que a gente ensina alguém a viver algo? Fazendo com a pessoa. Se você criar uma criança na violência, ela vai crescer uma criança violenta. Se você cresce, você faz crescer uma criança debaixo de muitas críticas, ela será uma pessoa extremamente crítica quando crescer. Se você ensina amargura, ela vai aprender a ser amargurada. Mas se você amar, ela crescerá sabendo amar. E quem ama, conhece a Deus. Faz uma experiência de Deus que salvará a sua vida. Agora, quem não ama, diz a palavra de Deus, se a pessoa não ama porque não chegou a conhecer a Deus. Então, não é para a gente detestar, odiar quem não ama. É para ter compaixão. Porque olha o que diz aqui, a pessoa não chegou a conhecer a Deus. Quantos e quantos e quantos testemunhos nós recebemos aqui de pessoas que depois que conheceram a Deus voltaram para a família. Aprenderam a perdoar, aprenderam a amar. A entrada de Deus na vida da pessoa foi não só a salvação dela, mas foi a salvação da família, porque ela não amava mesmo, porque ela não tinha conhecido a Deus. Mas quem conhece a Deus faz a experiência do amor, porque Deus é amor. E aí a palavra nos conta, foi assim que o amor de Deus entrou no mundo. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. O Pai do céu não mandou o seu Filho para ser morto na cruz. O Pai do céu enviou o seu Filho para que nós tivéssemos a vida por meio dele. E para cumprir a missão que o Pai do céu lhe deu, Jesus pagou o preço que foi exigido por nós. Não foi o Pai do céu que impôs a cruz a Jesus Cristo. Fomos nós, com os nossos pecados, que impusemos a cruz a Ele. E para ser obediente ao Pai até o fim, e para nos amar até o fim, nosso Senhor, que poderia ter desistido, que não seria obrigado a subir na cruz, Ele, por Ele mesmo, se entregou, porque recebeu do Pai do céu esta missão, de dar a sua vida para que nós tivéssemos vida, mas o Pai do céu que deu a Ele a missão de dar a vida, deu também a Ele a missão de retomar a sua vida. Ele é Senhor da vida e da morte. E São João diz isso de forma esplendorosa. É nisso que consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, primeiro. Porque hoje nós amamos a Deus. Mas olha que interessante. O primeiro passo não foi nós. O primeiro passo foi de quem ama mais. O primeiro passo, gente, sempre é de quem ama mais. Você quer descobrir na sua família quem ama mais? É quem é mais gentil, é quem presta mais serviço, é quem se levanta do lugar para dar lugar ao outro, é quem faz o prato bonitinho e entrega na mão. Isso não é ser capacho, isso é amar. Não é dever, não é obrigação. A pessoa faz porque quer.
É o seu jeito de amar. Você quer saber na sua casa quem ama mais? Quem pede perdão primeiro. Independente de estar certo ou estar errado. A gente vai aprendendo na vida que às vezes, independente de estar certo ou estar errado, é importante às vezes a gente pedir perdão para o bem da família. Márcio, mas eu estou certo. Só que se você ficar nessa de que você está certo, essa situação que você está vivendo dentro de casa não vai mudar. Você está chateada, o outro está chateado, você está chateado, a outra está chateada. Se cada um ficar naquela de que eu tenho razão, vocês vão passar o resto da vida chateados um com o outro. E quando a situação estiver se aliviando com o tempo, pode ficar tranquilo que aparece uma nova para poder desgastar vocês de novo. Então, é preciso curar essas situações com o perdão. E quem é que dá o primeiro passo? Sempre é, gente, quem ama mais. Será que hoje a pessoa que ama mais na sua casa poderia ser você? Estando certo, não importa. Ou estando errado, não importa. Dar o primeiro passo, pedir perdão. Será que a sua família não vale mais do que o seu orgulho? Será que o amor entre você e os seus filhos não vale mais do que o seu orgulho? Deus te livre da tristeza de ter que enterrar um filho que você estava de mal dele. O problema da gente é que a gente sempre pensa que nós vamos ter o dia de amanhã, gente, para poder fazer as coisas. Nem sempre nós temos o dia de amanhã, nem sempre nós temos. Então eu digo a você, aproveite o dia de hoje, que é o dia que Deus lhe dá, para você amar. Todo tempo que você não ama é um tempo perdido e que você depois não recupera mais. Posso amar no dia de amanhã? Pode, mas o dia de amanhã é o amor do dia de amanhã. O amor de hoje se perdeu quando você resolveu ficar de mal. Não é? Quando você resolveu fechar o seu coração para essa pessoa que você ama. Não é? Então, quem ama dá o primeiro passo. Quem ama mais? Deus nos ama mais do que nós o amamos. Não tenha dúvida disso. Foi assim no passado e continua sendo assim hoje. Há um mandamento que diz: amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, por primeiro. E depois, amar ao próximo como a nós mesmos. Só que eu tenho que te dizer uma coisa. Deus não nos pede algo que Ele não faz. Antes de nos pedir que nós o amássemos de todo o nosso coração, Deus já nos amava de todo o coração dele. Deus ama você com todo o coração de Deus. Com o coração de um Deus todo amoroso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. E nos amando enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados, para que fôssemos libertados desse mal terrível chamado pecado, que nos acorrenta no que existe de pior e que nos entrega nas garras do demônio. Porque aquele que quer viver no pecado está sujeito aos caprichos do demônio. O demônio brinca com ele como um gato brinca com um rato, não é? Você já viu que às vezes um gato, ele não mata o rato? Ele bate daqui, ele bate de lá, ele cerca, pula em cima, solta. Às vezes faz, porque acha interessante brincar antes de matar. Sabe, às vezes o diabo faz a mesma coisa com uma pessoa. Joga com ela, brinca com ela, destrói a vida dela, antes de tirar a vida. E Deus, que olha para nós com compaixão, quer nos livrar desse mal sempre, todos os dias. Caríssimo, se Deus nos amou, agora veja, se Deus nos ama desta maneira, diz São João, se Deus nos amou assim, como é que eu vou receber esse amor e não passá-lo adiante? Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Eu não vi, você não viu. Veja o que está escrito: ninguém nesta vida, neste mundo, jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. Por que que São João diz isso depois de falar que ninguém jamais viu a Deus? São João está dizendo que a única maneira que nós temos de ver a Deus neste mundo é quando nós permitimos que o amor de Deus se encarne em nós. Se nós nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus fica conosco e nós ficamos em Deus e o seu amor é plenamente realizado. Sabe o que essa palavra está nos revelando? Que a nossa experiência pessoal de amor com Deus, se você não teve ainda um encontro pessoal com Jesus, se você ainda não fez uma experiência do amor de Deus, olha o que a palavra de nosso Senhor está nos dizendo. Que nós vamos viver essa experiência do amor de Deus amando-nos uns aos outros. A experiência pessoal do amor de Deus, gente, passa pela experiência pessoal do amor aos nossos irmãos. Por isso que nos grupos de oração, o amor de Deus para aquela pessoa que foi pela primeira vez, se deu pelos braços, pelos abraços, pelo beijo, pelo carinho, por aquele lugarzinho que foi reservado para aquela pessoa que estava vindo pela primeira vez, por chamar a pessoa lá na frente, fazer o acolhimento, cantar para ela aquela canção, dizer para ela que bom que você veio. Gente, quantos de nós nunca tivemos essa experiência de ser levado à frente de um grupo, de ter as pessoas cantando para nós, nos dando um abraço e dizendo que bom que você veio. Como nós somos felizes de ter você aqui. Mas na verdade, aquele povo todo cantando nada mais é do que um reflexo, uma expressão bem pequenininha do céu. Porque naquele dia o céu está cantando para aquela pessoa e Deus, através daqueles lábios, está dizendo para aquela pessoa: que bom que você veio, há quanto tempo eu te esperava. E Deus nos abraça pelos braços dos nossos queridos. Deus nos deu uma família para que todos os dias nós tivéssemos braços para nos abraçar e para que os nossos braços pudessem abraçar. Por isso que quando a gente não se ama, a gente trai o projeto de Deus na nossa vida. Porque Deus quis que todos os dias nós estivéssemos num ninho de amor, nós vivêssemos profundamente esse amor. E quando São João diz, não é, que essa é a maneira como Deus amou o mundo, né? Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. E olha, eu sei que muita gente, ao rezar, ao meditar sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, no fundo da sua alma suspirou dizendo: como eu gostaria de ter estado lá. Como eu gostaria de ter convivido com Jesus. Como eu queria estar lá no dia da crucificação para poder consolar nosso Senhor. Ah, se eu pudesse, não é? Às vezes alguém pergunta para a gente assim: qual é uma grande personalidade que você gostaria de encontrar, de abraçar, ter conhecido, seja a pessoa viva ou a pessoa já tenha morrido, mas se você pudesse conhecer essa pessoa em vida, que pessoa seria essa? Talvez você dissesse: eu queria ter encontrado Jesus nos seus dias terrenos, eu queria ter abraçado nosso Senhor, eu queria ter vivido na época dele. Ah, se eu tivesse estado lá. Só que essa palavra que nós acabamos de ler, essa palavra garante que nós podemos trazer Jesus a nós. Agora, de maneira real, se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós é plenamente realizado. Quem ama faz a experiência de Deus. Quem ama tem um encontro pessoal com Deus. Quem ama conhece a Deus e faz a experiência do amor. Essa palavra está garantindo que você pode tocar em nosso Senhor nesse dia de hoje. Tanto que quando a gente celebra a Eucaristia, durante a oração eucarística, a gente vê aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que diz: fazei isto em memória de mim. E toda celebração eucarística, ela é fazer memória.
Só que a gente, na nossa forma de entender a língua portuguesa, e por uma pobreza de palavra, por não ter em português uma palavra que traduza realmente, exatamente, o que a gente traduziu por memória, a gente pensa que fazer memória é como ver um álbum de fotografias, não é? Gente, ver um álbum de fotografias é uma coisa legal, mas isso não é fazer memória como a liturgia reza, não. E como a Bíblia diz, não. Porque quando eu pego lá a fotografia amarelada, eu não faço a experiência daquela vida. Eu faço a experiência de uma pequena recordação. É um repasse de algo que eu vivi, mas aquilo nem sempre se presentifica para mim. Às vezes o que acontece quando eu vejo a fotografia de um dia feliz, olha que interessante. Eu pego a fotografia de um dia alegre, de um dia feliz, e ao ver aquela fotografia de um dia feliz eu fico triste. Porque eu lembro que aquela pessoa não está mais comigo, eu lembro que aquilo que a gente viveu naquele dia, nessa vida não vai mais se repetir, e se eu não acredito na vida eterna, eu ainda peso mais meu coração pensando que aquilo está perdido para sempre. Então, isso não é fazer memória segundo a palavra de Deus, não. Fazer memória, gente, é mais que lembrar. É mais, ponha isso na sua cabeça. Quando você vai para a missa, você não vai para lembrar o que Jesus fez. Fazer memória é mais que lembrar. Fazer memória é uma lembrança sim, mas é uma lembrança alegre que tem o poder de tornar ainda mais presente do que quando foi vivido. Como é que é? Você fazer memória é uma lembrança alegre que torna o passado ainda mais presente do que quando foi vivido. Sabe, fazer memória é quando o marido e mulher, por exemplo, revivem plenamente o primeiro encontro deles. E ali eles repetem certas coisas, né? Eu e a Rose, nós fizemos memória há um tempo atrás, quando nós fizemos 15 anos de casados, nós voltamos no primeiro lugar onde nós sentamos para comer juntos como namorados. Pedimos a mesma comida que a gente pediu naquele dia. Sentamos ali na mesma mesa e não é que a gente lembrou, nós revivemos a alegria daquele primeiro encontro como namorados. Gente, todos aqueles sentimentos afloraram dentro de nós. E como foi gostoso. E aquele passado de 15 anos ficou vivo, 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 como se ele nunca tivesse passado. Isso chega perto do que é fazer memória. Chega perto, mas ainda não alcança. O que é você fazer memória segundo a palavra de Deus, ou o que é você fazer memória quando você vai à Santa Missa. Fazer memória é trazer a lembrança sim, mas é mais do que isso, é trazer ao coração de forma alegre, de maneira que isso torne o passado mais presente do que quando foi vivido. Vamos voltar à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi crucificado, e quando 3 dias depois, ao terceiro dia, houve a ressurreição, algumas pessoas testemunharam a crucificação e testemunharam, viram com os próprios olhos, ouviram com os próprios ouvidos, Jesus ressuscitado. Então eles tinham visto o morto e agora eles estavam vendo o vivo. Eles viveram isso de uma forma inclusive física. Para quem viveu há 2000 anos atrás e estava lá no alto do Calvário naquele dia, teve um acontecimento físico. Mas para nós, o que aconteceu no Calvário e o que aconteceu no Santo Sepulcro acontece agora de novo, nesse exato momento, no Espírito Santo. Fazer memória é presentificar aquilo que há 2000 anos atrás aconteceu. E por que eu disse que para eles foi um evento físico? Porque ali no Calvário eles costumavam crucificar muitas pessoas. Para os soldados romanos,
era mais um crucificado. Era um qualquer, era um vagabundo, era um condenado. Eles não queriam nem saber por que o camarada tinha sido condenado. A missão deles era executar. Então, se ele era ladrão, se ele era um estuprador, se ele era um condenado político, isso não importava. Eles não estavam nem aí para o motivo pelo qual Jesus estava sendo crucificado. Para alguns, Jesus não passava de mais um. Mas para aqueles que estavam em comunhão com nosso Senhor, algo estava acontecendo. Estava acontecendo fisicamente, mas havia um acontecimento no Espírito. Tanto que no momento em que Jesus deu o seu último suspiro, o véu do templo sozinho se rasgou, dizendo que o acesso a Deus estava liberado agora, que qualquer pessoa poderia ter acesso a Deus, porque Jesus Cristo abriu este caminho ao dar a sua vida. Então veja, era um acontecimento físico, mas físico não fazia muita diferença. Era mais um. Mas o que fez diferença foi o que se deu no Espírito. E isso o tempo não pode apagar. Para nós, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição é um acontecimento no Espírito. Veja, Nossa Senhora gerou Jesus pelo Espírito Santo. Não é? Todo mundo concorde nisso, o cristão. A Virgem concebeu por graça de Deus. O Espírito Santo a envolveu. E Nossa Senhora, no poder do Espírito Santo, ficou grávida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que Nossa Senhora gerou Jesus? Nossa Senhora gerou Jesus pelo Espírito. Tanto que um dia, depois que Jesus estava pregando, alguns foram lá falar para ele: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ouviram falar que você não estava comendo. Alguns foram lá fazer fofoca dizendo que você estava meio estranho, que agora nem parar para comer você come. Está aí fora sua mãe e os seus irmãos. O que uma mãe faz, gente, quando ela descobre que o filho está trabalhando até passar da conta e nem comida ele comeu? Se ela pode, o que ela faz? Ela prepara uma marmitinha e leva lá para ele. Eu tenho certeza que Nossa Senhora tinha ido lá não para poder arrastar Jesus pela orelha, mas para levar a ele assistência que muitos foram fofocar, mas ninguém tinha dado. E quando dizem para Jesus: ó, tua mãe e os teus irmãos, irmãos aqui eram primos, eram os parentes mais próximos, todos eram chamados irmãos. Não tem uma palavra para primo na língua hebraica, no aramaico, não tem. É a palavra irmão. Então, seus parentes estão lá fora. E Jesus responde: quem que é a minha mãe? Quem que me gera? Quem é que se faz um comigo? Quem que é da minha família? Quem é meu irmão? É quem ouve a voz do meu pai e a coloca em prática. Este é meu pai, este é meu irmão, esta é minha mãe, é este. O que Jesus não estava fazendo um desaforo a Nossa Senhora. Ele, que não perdia nenhuma oportunidade, usou aquele momento para poder fazer uma evangelização maravilhosa. Jesus estava dizendo que quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, quem obedece à ordem de Deus de nos amarmos uns aos outros, gera Jesus no próprio coração. Quem ama gera a presença de Deus aonde está. Se você amar para valer, você vai gerar Jesus dentro da sua casa. Você já prestou atenção que Nossa Senhora ficou grávida pelo ouvido? Foi a palavra de Deus que entrou no ouvido de Nossa Senhora para gerar Jesus em seu ventre. Mas antes de gerar Jesus no ventre de Maria, a palavra de Deus gerou Jesus no seu coração, no coração dela. Por isso que Jesus diz: antes de ser minha mãe no ventre, ela foi minha mãe no Espírito. Não é simplesmente porque eu nasci da barriga dela. Ela é minha mãe porque ela ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Você já tinha entendido dessa forma a palavra de Deus? Você já tinha parado com o coração aberto para perceber isso? Que Nossa Senhora foi escolhida por Deus? Escolhida. Deus erra nas suas escolhas? Não.
Foi escolhida por Deus pela sua profunda humildade e obediência. Você sabe que Deus rejeita os soberbos, mas Deus acolhe os humildes. Nossa Senhora era humilde. E humilde não quer dizer pobrezinha, despreparada, despretendida, não. Humilde quer dizer aberto, com os pés fincados na verdade, que tem consciência da sua própria fraqueza e do seu próprio nada, mas tem consciência da grandeza de Deus. Maria sabia o quanto ela era pequena e sabia o quanto Deus era grande. E não havia na face da terra alguém que soubesse da grandeza de Deus como ela, como também não sabia da sua própria pequenez como Maria. E justamente essa grande abertura permitiu que Deus fizesse o que Ele fez na vida dela. Mas o primeiro lugar onde Jesus foi gerado em Maria foi no seu coração, quando ela disse: sim, eu aceito, eu quero. Por isso, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, diz Jesus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ouvir e obedecer a Deus faz Jesus nascer no coração. Isso tem um significado muito próprio, gente, muito concreto e muito encarnado, se nós o quisermos viver e se nós assim o permitirmos. Mas que coisa concreta é essa, Márcio? Para cada pessoa, para mim, para você, para cada um de nós que estamos aqui, para cada pessoa, começa uma vida nova quando Jesus dá a sua vida por ela. Vou repetir. Uma vida nova começa para você quando Jesus dá a vida dele por você. Mas Jesus dá a vida dele por você no momento em que você reconhece a graça de Deus e você se torna consciente da vida que lhe foi dada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Jesus na cruz morreu por todos nós há 2000 anos atrás. Mas isso se torna para você no momento em que você, tomando consciência daquilo que Ele fez, você diz, é para mim, foi por mim, eu tomo posse, eu aceito esta graça. E naquele momento a salvação se encarna na sua vida. Você entendeu por que a salvação de Deus se manifesta para alguns e para outros não? Porque não basta que ela seja dada, ela precisa ser aceita. O Senhor deu a salvação a todos nós, mas ela só se torna efetiva na vida de quem, sabendo dela, a aceita. Por isso que nós temos que anunciar para as pessoas que elas foram salvas, porque muitos não sabem. Vivem como escravos, vivem como condenados, vivem oprimidos, na tristeza, na angústia, na maldade, na inveja, no ciúme, presos, gente, por correntes ridículas, que a gente olha e diz, como que a pessoa pode viver desse jeito? É claro, coitada, ela não sabe que existe uma vida nova esperando por ela, mas essa vida, Jesus dá a sua vida por ela no momento em que ela reconhece a graça de Deus. Reconheça a graça de Deus para você. Isso se dá para ela no momento em que ela reconhece a graça de Deus e ela se torna consciente da vida que lhe foi dada pelo sacrifício de Jesus. Tem uma vida que foi dada a você. A vida física você recebeu de Deus pelas mãos da sua mãe, do seu pai. Mas essa vida espiritual, quem dá a você é Jesus, na sua cruz, a partir do momento que você reconhece que Ele veio dar essa vida a você. Então eu pergunto, quem é Jesus para você? Você tem consciência do que Ele fez para que você pudesse ter uma nova vida? Você tem consciência do tamanho da entrega e do amor de Jesus por você, para que hoje você pudesse recomeçar? Você sabia que a sua vida pode ser passada a limpo, todinha agora, ainda antes que esse programa termine? Vou lhe dizer de outra forma, você sabia que tudo pode se renovar para você e você começar uma vida nova, novinha em folha, neste exato momento, simplesmente porque Jesus te amou ao ponto de dar a vida dele por você? Ele morreu para que você pudesse recomeçar e ter uma nova vida. Então, mais uma pergunta que eu faço para mim e compartilho com você. Qual é o lugar que estamos preparando
para Deus, para nosso Senhor em nosso coração. Jesus, quando ele enviou os seus discípulos, ele os enviou 72. Enviou 2 a 2 para preparar os corações a fim de que eles recebessem a presença de Deus. Por isso que ele os mandou na frente. Jesus enviou os 72 para preparar os corações das pessoas, para que elas recebessem a presença de Deus. E ao enviá-los, com isso, lhes deu o poder de curar e expulsar todo o mal. Ele os enviou 2 a 2 à sua frente, a cada cidade, a cada lugar por onde ele próprio deveria ir. E São Gregório Magno, quando pega essa passagem da Escritura para poder estudá-la, para poder aprofundá-la, para ser iluminado por Deus a partir dela, São Gregório Magno, ele diz, ele escreve que Jesus os envia 2 a 2, porque menos que entre 2 não pode haver amor. Todo amor isolado de um só se chama egoísmo e não leva a pessoa a lugar nenhum. Para que haja amor, é preciso que exista pelo menos 2. É por isso que a nossa fé é no Deus único, mas trino. Existe um só Deus. Quem é o nosso Deus? A Santíssima Trindade. Mas como é que você pode dizer que Deus é trino? Porque, meu querido, em menos que 2 não pode haver amor. E toda a criação, toda a vida testemunha que Deus é amor. E se Deus é amor, precisa haver aquele que ama e precisa haver o amado. Aí o amado ama também, então ele se torna aquele que ama e o outro se torna um amado. Só que na Trindade, o amor é consistente, o amor tem individualidade, o amor tem personalidade. O amor é uma pessoa. Então tem aquele que ama, tem aquele que é amado e tem aquele que é o amor. Essa é a Trindade Santa, não é? Menos que 2 não dá para ver amor. E o amor é aquilo pelo qual as pessoas poderão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Eu termino aqui fazendo uma aplicação para todos nós, porque essa palavra se aplica a todos. Mas de uma maneira especial, essa palavra se aplica a 2. Ela se aplica a pai e mãe. Por quê? Se pai e mãe já não podem fazer mais nada para ajudar os seus filhos na fé, você já fez de tudo para ajudar os seus filhos a mudar de vida, a melhorar, a se converter, a sair dos vícios, a sair da maldade, a sair da falta de sentido da vida, a levantar a cabeça. Você já fez de tudo e não conseguiu o resultado. Se pai e mãe já não podem fazer mais nada para ajudar os seus filhos a acreditar na vida, a acreditar nas pessoas, a acreditar no próprio relacionamento, a acreditar em Deus, eles já fariam muito, pai e mãe já fariam muito, se esses filhos, olhando para os seus pais, pudessem dizer entre si: veja como o papai e a mamãe se amam. Sabe, lá em casa a gente percebe que nós temos uma vida equilibrada. Os nossos filhos são pessoas serenas. E se você perguntar, mas isso é porque você é uma pessoa de Deus, você deve pegar a Bíblia e pregar para eles todos os dias. Deus me livre de uma coisa dessa. Quem é que aguentava viver numa casa desse jeito? Não é? Toda hora a pessoa está lá na sua orelha pregando, pregando, pregando. Existe uma outra pregação que todo mundo é capaz de absorver. É a do amor. O que deu equilíbrio para os meus filhos? Olha como o pai e a mamãe se amam. Olha como a mamãe e o papai se amam. Isso dá equilíbrio, gente. O amor é de Deus e isso explica porque onde quer que haja um pouco de amor verdadeiro, Deus é sempre anunciado. Então a primeira evangelização, ela começa dentro das paredes da casa. Uma vez, Jesus disse a um jovem: vai, vende tudo que você tem e depois você me segue. Lembra dessa passagem? Uhum. Mas teve um outro que queria deixar tudo para poder seguir Jesus e Jesus não permitiu. Jesus virou para ele e disse: vai para a tua casa, volta para os teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. Se você não sabe pregar como os apóstolos, diga para as pessoas da sua casa, diga para os seus vizinhos, diga para os seus amigos que Jesus está vivo.
Diga que Deus os ama, diga que existe uma solução para eles. Leve-os a experimentar o amor de Deus, leve a eles o amor de Deus. Se você fizer isso, você terá evangelizado e com maestria. Como é bom encontrar esse amor, né, Márcio? O amor de Jesus de verdade, né? O Márcio, Jesus te ama. A você também. Aguenta firme aí, porque Jesus te ama. E é isso que a gente vai percebendo, que quando a gente conheceu esse amor, ele transborda, né? Ele faz isso mesmo com a gente começa a reavaliar nossas atitudes, né? Então, precisa ser concreto na nossa vida esse transbordamento do amor de Deus que chegou a nós, né? A gente reconhece esse amor, né? Enquanto o Márcio pregava, né, e meditava a palavra, eu lembrava, assim, do Seminário de Vida no Espírito, do querigma, né? Desse anúncio do amor de Deus que chega ao nosso coração e que realmente, quando a gente escuta pela primeira vez e a gente mais do que escuta, experimenta esse amor, nunca mais a vida da gente é a mesma. Não tem como mais ser a mesma. Eu desejo isso para você, né? Recordando esse amor de Deus. Já olhei aqui para o Cassiano, fui falando para ele, olha, ô Cassiano, Jesus te ama, viu? Aguenta aí, porque você escolheu a Deus, mas antes de você escolher a Deus, foi Ele que te escolheu. E o amor acolhe, né? É como o Márcio falou, a criança, ela sente o amor quando a gente ama, né? E nós somos esse amor de Deus na nossa casa. Tem que ser concreto, né? Um amor que se demonstra na simplicidade, num abraço, num olhar, numa xícara de café, num bolinho, né? Um amor que se concretiza feito de pequenas no dia a dia. coisas, né? Eu aprendi isso dentro de casa, né? A minha casa é, sem dúvida nenhuma, esse santuário de amor, que é demonstrado na simplicidade do dia a dia. Custou, viu, para eu entender muitas vezes que a linguagem de amor que a Patrícia tinha para comigo e para com os nossos filhos era o cuidado para casa. Cada um ama de um jeito, né? Cada um tem uma linguagem de amor. Eu confesso que custou, né? E graças a Deus nós estamos aí. Segunda-feira a gente celebra 18 anos de casados. E que beleza a gente aprender a reconhecer também como o outro nos ama, a forma que o outro demonstra o seu amor. Algo tão precioso que eu aprendi dentro de casa também, e aí na casa do meu pai e da minha mãe. Eu, Márcio falando, me recordei até do meu retiro de grupo de jovens, em que a gente tem aquele momento, né, da reconciliação do pai, da mãe, daquele amor e tal. E eu me lembrava principalmente da história com meu pai, e aquela história que ninguém dá aquilo que nunca recebeu. Eu não me sentia amado, achava que eu era um filho rejeitado, uma coisa assim. Quem nunca precisou perdoar pai e mãe, né? Mas a beleza estava aí, porque eu tive a oportunidade de amá-lo, e amando, ele me amou. Então, de fato, talvez você se sinta assim hoje, né? Uma pessoa que vive na indiferença, mas você tem a oportunidade de hoje de dar uma resposta diferente, talvez para com aqueles que estão do seu lado, que não demonstram o amor do jeito que você gostaria. Ame você, de maneira concreta, no gesto concreto da vida, no dia a dia da vida. Mas para isso, vamos nos encher desse amor que vem do alto, o amor que vem de Deus, esse amor que é pleno, completo, absoluto, esse amor que não impõe condições ou limites para nos amar. E é isso que eu quero convidar você nesta hora, a pedirmos ao Pai do céu que derrame sobre a nossa vida o amor que vem do céu. Deus nosso Pai, nós te adoramos, derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós
céu, o amor que vem do céu, derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Peça isso mais uma vez, derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Obrigada, Senhor, por essa manhã em que o Senhor derrama o Teu Espírito sobre o nosso coração. Somente essa graça é capaz de nos recordar do Seu amor verdadeiro. Somente a graça do Teu Espírito é capaz de fazer com que a gente ame mesmo, concretamente. Que no dia de hoje, Senhor, eu peço para mim, se você está em casa, tem esse mesmo desejo, peça para que você seja Jesus aí aonde você está. Senhor, eu me decido ser Jesus aonde eu for. Eu quero ser, eu tenho desejo de levar o Teu amor às minhas meninas, às minhas filhas. Me dê essa graça, Senhor, de ser amor para o meu esposo. Me dê a graça de ser amor para os meus colegas de trabalho, de missão. Hoje o Senhor nos convida a isso, a recordar o Seu amor, Val, mas também ser amor para aqueles que estão perto da gente. É verdade, vamos ser amor, né? Manifestar o amor de Deus. Quem ama, conhece a Deus. Se nós conhecemos, essa precisa ser a nossa natureza. Mas eu quero trazer aqui os testemunhos, mas eu quero começar mandando um abraço para a dona Cidinha Matos. Todos os dias, praticamente, a dona Cidinha mandando e-mail para eu não esquecer de dar parabéns para o netinho dela. Dona Cidinha é nossa sócia. Ela diz assim: Val, não esquece do parabéns do meu neto, o Luiz Miguel, faz aniversário hoje, é sócio Kids, então um abraço, viu? Deus a abençoe. Obrigada pela sintonia, obrigada por cadastrar seu netinho e por ele as nossas orações também. Tem mais aniversariantes, mas os testemunhos estão tão lindos, então eu vou pedir a você a gentileza de a gente só te abraçar assim virtualmente, né, e falar na pessoa do Luiz, parabenizar a todos os outros, porque nós temos testemunhos que realmente alcançam o nosso coração e mexem com a nossa vida. Eu vou trazer um mais curto, a pessoa pediu para não ser identificada, é sobre o programa do dia 20 de abril, programa dessa semana, só para você que não assistiu, já ficar curioso, voltar lá no Canção Nova Play e assistir, e aí você vai entender também a riqueza desse testemunho. Ela diz assim: Val, bom dia, gostaria de não ser identificada. Estava decidida em me separar do meu esposo. Tivemos uma discussão há vários dias e eu falei para ele que nós íamos nos separar. E eu venho dar esse breve testemunho sobre o programa e a pregação do dia 20 de abril, porque era o dia que eu estava decidida a sair de casa. Deus já começou a falar comigo quando a Paula leu a mensagem que estava na camiseta do Cassiano: acalma minha tempestade. Quando a Paula falou aquilo, eu já comecei a chorar e pedindo a Deus uma direção. Mas eu nem podia imaginar que a direção seria de manter o casamento. Queria outra direção. Diante da pregação e da meditação da palavra, pude perceber que dentro da minha casa ainda existe amor. Amor de Deus. E que Deus me dava, assim, forças e condições para cuidar dos meus. Então, aquele sentimento que estava dentro de mim sumiu por completo pela força da pregação. O programa foi todo para mim. Deus falou do início ao fim comigo. E todas aquelas, inclusive quando disse que não era momento de tomar decisões precipitadas, que eu devo confiar nele, mesmo nas tempestades, por mais dolorosas que elas fossem, Deus estava no controle. Agradeço porque entendi que com a graça de Deus consigo cuidar da minha família. A Canção Nova é sim um canal de bênçãos para todos nós. Muito obrigada por restaurar a minha família, como a família de tantos outros. Deus abençoe, ela está desejando um bom fim de semana para todos nós. Obrigada. Feliz casamento para você, tá bom? Que linda, né? Deus abençoe, linda, Bom, linda. Deus foi restaurando.
E esse é o nosso Deus, né, Márcio? Que acalma qualquer tempestade. Deus acalma as nossas tempestades. E aí eu quero trazer o testemunho aqui de um irmão, ele se identificou, mas não vou identificá-lo. E ele conta, eu resumi, ele deu licença para resumir um pouco, mas tem tudo a ver com o que você falou hoje, Márcio, a respeito da presença da Virgem Maria junto de nós. E diz assim: bom dia, meus irmãos e amigos de todos os dias, Val, Márcio, Paula e todos da equipe do Sorrindo para a Vida, que é uma bênção. Um canal de milagres na nossa vida é a Canção Nova. Val, queria que você não me identificasse. O meu testemunho, ele é muito especial, pois Deus transformou a minha vida e a vida da minha família. Eu recebi uma libertação por meio da programação da TV Canção Nova. E minha esposa recebeu uma grande libertação através da Medalha das Duas Cruzes, que, como Márcio Mendes já nos ensinou, não é um objeto em si que tem o poder, mas um sacramental que Deus usa através de nossa fé nele e que se torna sinal de salvação, libertação e proteção para nós. Sou casado, tenho 35 anos, minha esposa 37, temos 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Tudo começou alguns anos atrás, quando minha sogra ficou doente e precisou ser internada. Tudo foi muito rápido, até ela falecer foi em 1 semana. Minha esposa tinha uma fé que parecia inabalável até então, mas ela rezou e não ouviu, não sentiu que Deus estava atendendo. E não aceitou a perca da mãe, porque ela pediu a Deus e acreditava que Deus tinha o poder de mudar, mas não percebeu que essa era a vontade de Deus no momento. Bom, a partir daí, minha esposa caiu numa depressão profunda, que com o tempo foi se agravando, chegando a ter crises nervosas que pareciam convulsões. Teve insônia, desmaios, e esse quadro passou por 90 dias com desmaio todos os dias, até que ela começou a tomar os antidepressivos. Mas o pior, Val, ainda estava por vir. Minha esposa já tinha vivido outras realidades espirituais. Tomando as medicações, a crise começou a cessar, mas um tempo depois, mais ou menos precisamente um ano depois, no mesmo mês, eu perdi a minha mãe, que era como a segunda mãe para minha esposa. E aí as crises voltaram com o agravante que eu falei. Ela começou a ter manifestações diabólicas por causa do passado, onde o inimigo queria machucá-la e levá-la à morte. As crises eram horríveis, aconteciam na frente dos nossos filhos, porque às vezes eu precisava da ajuda deles nesse processo. Apesar de ter frequentado e feito parte de grupo de oração, de ter visto manifestações na igreja, eu nunca tive participação direta, porque eu era músico. E aí, aos 25 anos, eu saí da igreja e fui viver tudo que o mundo oferecia e que eu não tinha vivido, porque eu estava na igreja. Entrei numa vida de vícios de cigarro, de prostituição e de outras coisas. E nesse tempo, Val, o inimigo zombou e sapateou na nossa família. Mas com a perda da minha mãe, Deus voltou a falar ao meu coração e me confortou de uma maneira inexplicável através da programação da Canção Nova. Comecei a buscá-lo, assisti o programa Sorrindo para a Vida, Deus foi trazendo libertação. Voltei a rezar o terço com a Canção Nova e vinha me apoiando na TV Canção Nova cada vez mais. Deus foi me mostrando que eu seria o esteio de casa para o combate espiritual que estávamos vivendo. E como disse, Deus me libertou do vício do cigarro e da prostituição. Eu experimentei essa libertação e dou testemunho. Mas tinha minha esposa, com a depressão e com as manifestações que para mim eram diabólicas. Ouvindo vocês, um dia ouvi vocês falando sobre a Virgem Maria e sobre a presença libertadora dela, que o terço liberta. E foi o que eu fiz, porque o inimigo olhava nos meus olhos e dizia que eu estava atrapalhando os planos dele e que a minha esposa era dele. Eu repreendia e a única coisa que eu sabia fazer era pegar o terço, Val, e rezar. E ele dizia, não pega o terço não. Mas eu rezava, e era assim que eu conseguia ir levando todas as realidades. E para encerrar,
o meu testemunho, fui bebendo desta graça, conheci a medalha das duas cruzes. Val, assim que adquiri a medalha das duas cruzes e minha esposa usou, o semblante, a fisionomia e o ânimo dela mudou. Ela ficou liberta das manifestações, das crises de convulsão, de pânico. E proclamo também que até mesmo da depressão, porque o processo de cura foi tão intenso, tão forte, que eu não tenho como não dizer que foi Deus. A libertação aconteceu na minha casa. Sem palavras para agradecer o sim de vocês. Agradeço desde o Monsenhor Jonas, aos câmeras, a todos. Esse tempo de pandemia tem sido muito especial. Tenho testemunhado tantos milagres Deus realizando através da TV, da rádio, da internet. E ele diz assim, para quem não acreditava que Deus não usava esses instrumentos, que é a canção nova, para sarar o seu povo, eu quero me levantar e dizer, eu sou testemunha. Tanto eu quanto minha família fomos libertos da força de Satanás pelo sistema Canção Nova de comunicação e pelos ensinamentos neles contidos. Amém. Amém. Graças a Deus, que testemunho lindo. Mas mais do que lindo, que testemunho profundo, que testemunho maravilhoso. Deus realiza a sua obra nesse mundo através de nós. A gente leu aqui a palavra. É preciso que a gente se ame para que o amor de Deus se encarne e se manifeste. Escolheu Deus agir entre nós através de meios da oração e até mesmo através dos sinais sagrados. A própria Escritura dá testemunho disso, através da Santa Cruz, essa medalhinha, medalha das duas cruzes, porque tem a cruz na frente, tem a cruz atrás, é por isso que ela recebe esse nome. Porque numa face e na outra tem a Santa Cruz, mas tem ali a palavra de Deus, tem ali também uma oração de libertação, um clamor ao céu contra o mal. É isso que nós trazemos quando nós carregamos esta medalhinha, o Santo Terço, não é? E assim nós vamos em busca da vontade de Deus, fazendo oposição mesmo ao que é mal, não tendo nenhum tipo de compromisso com o que é mal. E o Senhor vai construindo em nós uma nova vida, nos libertando, inclusive das mazelas que se abateram sobre nós. Estava olhando aqui para a Valdênia e eu feliz porque ouvindo testemunho sobre a medalha, mas eu estava vendo essa camiseta que ela está usando. Eu ia falar dela no começo. E essa camiseta, ela traduz a mesma coisa que a medalha, é revestirmos-nos de Deus, que está escrito ali, né? É uma camiseta feminina, até depois se mostrar no coração vai ver que tem umas pedrinhas que brilham. Tá bonita não é? mesmo. E a frase é, o meu coração está em Deus. Essa é uma proclamação que nós queremos fazer todos os dias da nossa vida. O meu coração está em Deus. Por que nós nos abrimos à palavra do Senhor? Porque o meu coração está em Deus. Por que nós oramos? Por que nós muitas vezes fazemos a oração do Santo Terço? Porque nos revestimos de um sacramental? Porque o nosso coração está nessas coisas? Não, o nosso coração está em Deus. E eu achei legal que a gente não combinou para vir. Mas olha, o meu coração está em Deus, né, Cavalo? O Cassiano escolhe Deus, né? Escolheu Deus. E eu aqui, ó, sou uma mãe, sou abençoada e sou feliz. Eu quero agradecer ao Davi, a nossa loja, né? Que sempre vai pensando em nós, vai trazendo nos materiais palavra de Deus, que vai assim cercando a nossa vida com a palavra de Deus e assim a gente vai renovando a nossa fé todos os dias. Márcio, o tempo está curtinho, mas teve uma amiga aqui que mandou, amiga que eu digo porque acompanho o Sorrindo para a Vida, eu não a conheço, mas ela falou, Márcio, ontem fizemos o Puxando Conversa da caixinha. Meu filho de 20 anos gostou, viu, Márcio? É a Kátia Kirlene de Brasília, no Distrito Federal. Puxando Conversa, gente, é uma outra dica para esse momento, é ótimo, hein, Márcio? Ah, em casa, nossa, tá todo mundo delícia. Em casa, né? E dá para você... Uma delícia. É tipo uma brincadeira mesmo, mas uma atividade, né, Márcio? É uma atividade para se fazer entre amigos, para se fazer em família, mas que traz com aproximadamente 150 perguntas, traz o melhor que nós temos dentro de nós. É uma excelente maneira de nós conhecermos as pessoas a partir do positivo, a partir das experiências que tiveram, a partir dos seus sonhos.
E quando a gente faz essa brincadeira, o que é interessante é que às vezes a gente descobre que a gente vivia com a pessoa dentro de casa há anos e não a conhecia como deveria. O Cassiano fez experiência, lembra? Foi, né, Cassiano? Foi maravilhoso. Em casa, com os meus filhos. Eu lembrei aqui agora. Foi impressionante, foi espetacular. Inclusive, agora, nesse tempo, pai, tá na hora da gente fazer aquela roda da conversa, né? A roda de conversa. Vai fazer muito bom bem. demais. Eu fiz nas férias com as meninas, é muito bom mesmo, para todas as idades, viu, gente? Eu recomendo. Mas vamos mostrando aqui o resultado do dia de hoje, né? De ontem para hoje, nós alcançamos 69%. Faltam 31%. Nós temos 5 dias aí praticamente para terminar o mês, 5 dias de movimentação bancária e uma meta de 6,2% ao dia para nós alcançarmos os 100%. Mas 100% do quê? Gente, a Canção Nova, ela não sobrevive de patrocínios comerciais. Se você olhar nosso intervalo, ele não é comercial. Entendi. Ah, mas divulga produtos vendáveis. Sim, mas são produtos de evangelização da própria Canção Nova. Não tem um terceiro injetando dinheiro para manter esta Apoiando, obra. né? Aliás, o que injeta dinheiro para manter essa obra não é um terceiro, é um segundo, é um envolvido, é você, não é? Você é quem, de mês para mês, ajuda a Canção Nova a se... Como é que a Canção Nova se mantém? Ô, Paulo, aqui a gente fala que a Canção Nova vive da divina providência. Explica um pouco isso para nós. Quando a minha mãe apresentou a Canção Nova para mim, né? Primeiro que eu falei, mãe, não tinha outra rádio, não? Essa só fala de Deus. Aí ela me trouxe aqui. E eu fiquei encantada mesmo, conhecendo o amor de Deus. Isso há 26 anos atrás, né? E a Canção Nova, desde os seus inícios, ela vive assim, né? O Padre Jonas assumiu contar com todos que a conhecem, né? Nós vamos experimentando a Canção Nova, vamos nos encantando por ela e aí a gente se ajuda. A verdade é essa. Todos ajudam, não tem valor estipulado para ajudar a Canção Nova. Então, quem ajuda hoje são as pessoas que acompanham a Canção Nova através do sistema de comunicação, através da televisão, através da rádio. Hoje pela internet. Pessoas que fazem uma experiência da graça de Deus, percebem que esse canal é um canal de Deus e querem mantê-lo no ar. Isso mesmo. Tem gente que conheceu as obras sociais da Canção Nova. E aí, vendo as obras sociais, fala assim, peraí, eu quero ajudar, quero participar. E tem gente que chegou há muito tempo atrás, há 40 anos atrás, está até hoje. E tem gente que está chegando ontem. Ontem mesmo chegou gente nova, né? E hoje está chegando gente nova. Sempre chegando gente nova. Bem-vindo, bem-vinda a todos os novos sócios. A você que entendeu a importância da Canção Nova. É assim mesmo, não tem valor estipulado. É aquilo que você pode dar de coração generoso. Mas nós precisamos da sua ajuda. A Canção Nova conta com você. Então, aqueles que já se comprometeram conosco, né, de fazer essa doação espontânea, sem valor estipulado, não deixe de fazer. É final de semana, eu vi ali a doação, se eu não me engano, da Célia. A Célia fez a doação ontem, e aí eu vi no comprovante dela, ontem às 8h04 da noite. Gente. Às 8h05, ela estava me mandando um e-mail com o comprovante de depósito. Então, é muito rápido, você consegue fazer a transferência mesmo à noite. Tendo internet, dá para fazer. Então, é contas.cançãonova.com. contas.cançãonova.com. Não consegue fazer agora, mas você consegue ao longo do dia, à noite, como para a Célia foi mais tranquilo. Talvez para alguns seja mais fácil durante o final de semana, o filho está em casa, pode te ajudar nesse processo da transferência bancária, mas nós precisamos dizer, principalmente a você, novo sócio, a gente conta com seu reforço. Não tem boleto ainda, mas você consegue nos ajudar. contas.cançãonova.com. Pode usar os aplicativos, viu, Márcio? É só entrar ali no App Store, coloca lá, Canção Nova. Um dos aplicativos, todos têm a aba ali e você pode fazer a doação no celular. Olha, quem quiser ajudar, tá aí uma conta no ar para você, que é contas.cançãonova.com, a Valdênia falou. Não é? Talvez você não seja sócio, mas diga, eu hoje fiz uma experiência boa e eu quero colaborar. Então, contas.cançãonova.com. Se você diz assim, olha, eu quero ser sócio, porque eu quero estar com vocês, quero fazer parte desta família. Então entra para o clube, clube.cançãonova.com, tá certo? Combinado. Qualquer material de evangelização que foi apresentado nesse dia de hoje, que você acha que vai fazer bem para você, ou para alguém que você conheça, que você queira adquirir,
loja.cançãonova.com. Tudo .cançãonova.com, tá, É gente? fácil. Loja.cançãonova.com, Precisa pôr BR, não. clube.cançãonova.com, contas.cançãonova.com. E se você tiver alguma dificuldade, você pode ligar para nós. 0 código da operadora 12 3186 2600. Mas a gente incentiva para que se use os meios da internet, para você não ficar esperando, porque às vezes todas as pessoas ligam no E esse mesmo horário. momento tá difícil para todos os Aí, call centers, às vezes, né? você tem que esperar um pouquinho. Pela internet, é imediato, é muito fácil. Tá certo? Combinadíssimo, Márcio. Ó, bom final de semana. Para todos nós. E esse final de semana tem evento transmitido. Nossa, bem lembrado, nós temos acampamento de oração na Canção Nova. Alexandre Oliveira, Padre Roger Luiz estará pregando, Antonieta estará pregando, Emanuel Estênio. O fim de semana promete. Então fique ligadinho na programação do Sistema Canção Nova de Comunicação. E é sobre o Espírito Santo, não é isso, Fábio? Rumo a Pentecostes. Rumo a Pentecostes. É. Vai ser bom demais esse final de semana. Valeu, Val, valeu, Márcio. Deus abençoe. Obrigado, José João. Tá aqui pulando, acabou o tempo. Valeu, Cassiano. Valeu demais, eu que agradeço, me senti muito amado hoje. E Deus te ama mesmo. Amém. Vamos juntos, vamos. O teu amor me envolve.